Remember the 5th of November. O filme V de Vingança traz em sua história um futuro distópico, mas que reflete acontecimentos históricos, porém, mudando algumas coisas para que erros similares ao do passado não aconteçam novamente. Se você já assistiu o filme, talvez saiba que ele foi adaptado de um HQ que por sua vez teve como base a história de Guy Fawkes. Curiosos, eu sou o Martins e te convido a deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito. E venha comigo conhecer a história de Guy Fawkes, aqui no Por Trás da História. Guy Fawkes foi um soldado católico do exército inglês que participou da conspiração da pólvora, que tinha por objetivo assassinar os membros do parlamento e o rei Jaime I. Guy era responsável por guardar os barris de pólvora que seriam utilizados para explodir o parlamento inglês durante a sessão. Em 5 de novembro de 1605, a elite política inglesa podia ter ido pelos ares. Rei, rainha, deputados e boa parte da corte não ficaria para contar a história. Mas o que de fato aconteceu? Em julho daquele ano, um grupo de conspiradores chefiados por Robert Catesby, líder de uma comunidade de católicos fervorosa perseguida pela rainha Elizabeth I, colocou 36 barris de pólvora equivalente a 2,5 toneladas no porão do palácio, sede do parlamento. O plano era detonar tudo em 3 de outubro, quando reis, deputados e lordes estariam todos reunidos. E teria dado certo se não fosse a peste bubônica. Ao se constatar a vestígio dela em Londres, os parlamentares adiaram o encontro para 5 de novembro. E isso foi tempo suficiente para a notícia da conspiração vazar. Na noite do dia 4, Guy Fawkes foi preso enquanto inspecionava a carga, sendo capturado e torturado. Meses depois, 8 integrantes do grupo foram executados, inclusive Fawkes, que passou a história equivocadamente como líder do movimento. Mas e se a abertura do parlamento não fosse adiada? A consequência direta seria a devastação do palácio e imediações. Em um estudo no começo dos anos 2000, físicos da Universidade do País de Gales concluíram que, pela quantidade de pólvora armazenada, os prédios situados num raio de 490 metros seriam destruídos. Isso significa que o centro de Londres viraria pó. O rei Jaime, a rainha e o parlamento teriam ido pelos ares, deixando caminho livre para um golpe dos conspiradores. Mas, segundo Modesto Florestan, professor de história da Universidade de São Paulo, a possibilidade de um golpe católico naquele momento era praticamente nula, já que imperava um forte sentimento antipapista entre a maioria da população. Segundo ele, a reação mais provável seria a perseguição ainda maior da comunidade católica. Nesse caso, pode-se imaginar duas consequências. A primeira, o herdeiro Charles I se aproveitaria das caças bruxas e ganharia o apoio da população de modo semelhante a George W. Bush após os atentados de 11 de setembro. E assim, o seu reinado teria suporte da população e dos parlamentares, apesar da dificuldade financeira, e a guerra civil, instaurada em 1641, não ocorreria. Outra consequência seria a fuga de católicos para a Irlanda e para a América, onde os puritanos começavam a se instalar, justamente fugindo da perseguição da coroa. Isso significaria, em longo prazo, um rumo diferente da colonização americana, influenciada pela ideologia puritana. Talvez poucos de vocês saibam, mas a máscara adotada pelo Anonymous de Guy Fawkes foi inventada na série de HQ V de Vingança, mas só se popularizou após o lançamento do seu filme em 2005. Como eu disse anteriormente, a história do universo de V de Vingança tem como base a história de Guy Fawkes, mas não só a dele. O futuro distópico inventado foi uma referência e homenagem ao livro 1984, que é um romance distópico publicado em 1948. Poucas pessoas sabem que esse livro já recebeu 3 adaptações cinematográficas, a última deles sendo lançada justamente no ano de 1984, que teve como protagonista para bater de frente com o sistema manipulador John Holt. Sim, isso mesmo. Trazer o autor como vilão em V de Vingança serviu também como homenagem a seu trabalho e adaptação do filme, que serviu de inspiração para a história do universo de V de Vingança. E você, o que achou do vídeo? Não se esqueça de colocar sua opinião no comentário, se inscrever no canal e conferir se deixou o like no vídeo. Fiquem todos com Deus e até breve.